Olá, amigo, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou nesta oportunidade para chamar a sua atenção de um assunto de muita importância, mas eu preciso usar a Bíblia. Deixa eu pegar aqui a Bíblia, porque na realidade esse assunto não é assunto meu, é um assunto de Paulo, o apóstolo. E ele enfatiza em Filipenses. Eu acho interessante o que Paulo fala. Na verdade, as cartas de Paulo, para mim, são cartas de grande importância. Eu, na verdade, considero ela muito séria. Até porque faz um sentido enorme na minha vida. Mas, sem mais delonga, deixa eu abrir aqui e eu vou chamar a sua atenção para você acompanhar comigo essa linha de raciocínio. E é muito interessante isso. Até porque a gente temos um hábito, e eu acho que isso eu tenho analisado e pesquisado em cima disso. Eu tenho visto, tenho contemplado isso com muita veracidade. Deixa eu só adiantar aqui uma coisa aqui. E você vai me entender. Vamos lá? Tá, certo. Então, deixa eu ver aqui. Carta de Filipenses. A carta que Paulo escreve aos Filipenses. Está aqui. O capítulo é o 2. E ele diz, de sorte que, é interessante, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha como ele continua dizendo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Interessante. A gente fala assim e merece uma risada irônica, merece uma risada irônica. De Paulo, não. Não, Paulo está falando isso, dando uma carta, dando um conselho, chamando a atenção, mas o objetivo de Paulo não é ironia. Eu vou repetir, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Gente, o que eu estou querendo, uma espécie de reivindicação nesse texto, diante de você, que é um conhecedor da palavra de Deus. É um homem que examina a palavra de Deus. É um homem que conhece a sua obrigação e o seu dever diante de Deus. Mas há algo que nos envolve. Eu vou ler de novo. Não é porque eu achei gostoso, é porque é delicioso. Diga assim, Paulo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo,
fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele finaliza assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Eu falo isso e eu sinto uma emoção, um sentimento, não é verdade? A emoção passa, né? Eu sinto um sentimento assim de uma expectativa muito grande. E eu falo isso porque eu sei o que eu sinto. Diante de situações, diante de envenenamentos, de excepção de pessoas. Olha, acho que não existe para mais ninguém no mundo. Eu acho interessante que essa carteira é a carteira da identidade. Carteira de identidade. Né? E é a nova. Essa carteira é a nova. Essa, para mim, segundo as estatísticas, eu não vou precisar fazer mais nunca. Essa é a minha última identidade. Identidade que eu estou falando em documento. E essa carteira ela é tão válida para mim quanto para você que precisa me identificar através dessa carteira. Se eu chego em algum lugar e eles precisam do meu documento, eu apresento a minha carteira de identidade. E ela contém os dados suficientes para ele entender que eu sou eu na carteira de identidade. Mas eu vejo que entre os que se dizem ser e não são e mentem, eles mentem. Mentem por causa do uso que se faz, a identidade que identifica o ser, funcionário, servos ou membro de uma organização, de uma instituição, de algum grupo, de algum aliado, de algum fã-clube que seja. O que é de mais interessante é que quem tem a carteira do fã-clube, dos diversos segmentos, o que vale é a carteira. Se eles analisar pelas aparências, a não ser aquele mérito de conhecer, sabe? Ele vai entrar por essas portas e vai ter que dar naquela cabinezinha ali os documentos. Então o atendente que está lá dentro vai receber, né? E automaticamente ele vai deixar passar. Como vai fazer com todos os outros que também têm a carteira, ele vai entregar pelaquela mesma janelinha ali. Ele vai passar por essa porta. E vai ser atendido, vai ser recebido. Se é um clube, um fã-clube, ele vai ter os mesmos direitos legais que tem todos que têm a carteirinha. Você está entendendo? Você está entendendo? Claro que está entendendo. E isso em todos os órgãos, em todos os segmentos, em todos os lugares. Seja eles qual forem os lugares. Mas eu tenho observado que entre os que se dizem ser, e eles acabam mentindo pela veracidade da credencial, é que, na verdade, alguns honram não é o documento. Porque se eu sou um porteiro de qualquer instituição, e se a regra ele se identificar com o documento, ele vai ter que se identificar com o documento. A aparência dele e os valores financeiros dele que estiver em seu bolso não me interessam. Eu digo eu, posicionado na condição da qual me colocarem. Preste bem atenção ainda. Estou terminando. Mas se eu o conhecer, caso ele esteja com um documento falido, caso ele tenha com alguma dependência de documento, ou quem sabe perdeu o documento. Mas precisa entrar. Eu sou uma pessoa que eu conheço. Eu posso entrar em contato com a administração e explicar: o doutor fulano está presente,
e por uma ocasião ele perdeu a carteira. Tenho a sua autorização para deixar o cliente? Esse é meu comportamento. Assim aprendi, assim sobrevivo. Obviamente, eu não vou fazer uma exceção com o que tem a carteira com o outro que tem a carteira. Não. Se tem a carteira, vai entrar todos. Seja preto, branco, cego, surdo, aleijado, qualquer que for a deficiência física. Mas entre os que se dizem ser e não são, você vai dar risada, né? Mediante o registro que Paulo mostra, ele pede que haja, de sorte que haja. Eu vou ver o verso anterior. Né? Eu comecei no verso 5, eu vou ler o verso 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Agora Paulo entra de novo, de sorte que haja o mesmo sentimento. Então aqui eu percebo que parece que uma revelação escrita, revelada a ele, que poderia acontecer comigo hoje, já esses tempos todo que se passou. Isso é vergonhoso, isso é doloroso. Eu sei do que estou dizendo. Eu conheço a classe que me valoriza, que me respeita, que me recebe, e sei a classe que me diminui, me rejeita, não me aceita. Aí você me diz, mas não, calma, preste atenção. Eu estou falando de algo que é de um direito. Eu estou falando algo que é de um porte conjugal. É casado isso. Paulo está falando de um casamento aqui, de uma natureza transformada pelo poder do Evangelho, daquele que na verdade era e hoje é uma nova criatura. Então, isso está se baseando exclusivamente no perfil único. E esse perfil é um único que, na verdade, desmonta o caráter daquele que dizem que sabe, mas eles mentem. Dizem que são, mas negam. Tem a mesma carteira. Aí, se eu pegar a outra carteira, essa outra carteira, né? Isso aqui não que é do SUS, não faz sentido. Essa daqui é uma carteira de juiz de paz, tá? Essa aqui. A gente não ganha isso de graça. Algum sacrifício, algum esforço se faz. Pronto. E temos essa daqui, que é uma carteira de ministério que eu tenho passado. Carteira do Ministério Assembleia de Deus de Madureira. Já aqui é a carteira. E você pode ver, está aqui, ó. Dá para você ver? Vamos ajustar. Deixa eu ver, vamos ajustar aqui. Vamos ajustar. Cadê? Que eu não estou lendo. Pronto. Aqui. Você já deve ter lido. Ah lá. Tá certo? Porque quando você sai da conversão, quando algum motivo acontece, você ganha uma carteira de membro, mas diz a sua função qual é. Entende? Pastor. Então ela confirma que você é membro do ministério. Mas o que mostra é que isso aqui faz um grande diferencial. O mesmo diferencial com essa credencial, com essa carteira de identidade, que é de identificação. E essa aqui é uma carteira de identidade, mas de identificação ministerial. O acesso de um é o acesso de todos, a menos em uma área restrita. A menos em uma área restrita que não cabe você passar pela janela. Você tem que passar pela porta, como passou essa serva. Então, é muito interessante entender que quando você faz uma exceção, você tira um e coloca outro. Diminui, ignora. Eu já passei por vários protocolos como esse. E o mais interessante é quando você passa por um protocolo onde a pessoa que está
respeita os que ela conhece, mas os que ela não conhece, ela não tem a mesma educação, o mesmo carinho, a mesma intimidade, eu entendo. Mas o respeito, o carinho e a atenção tem que ser do mesmo jeito, o mesmo sentimento. Entende? O mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Jesus, mesmo sendo Deus, ele ignorou isso na sua tarefa. Mas fez-se semelhante, fez de servo e agiu como todos os outros homens. Entende? Bem, se você entende o que eu estou dizendo, comente aqui. Se já passou por isso, comente aqui. E me ajude a entender como é o melhor remédio. Eu tenho estado em diversos ambientes que só dá direito e respaldo para um que tenha credencial como essa. Não, aqui é SUS, não confunda. Mas aqui é aonde eu chegar com essa carteira, dentro da cúpula, entre os aliados, entre a conversão, estou chegando. O presidente dela, por sinal, tem uma intimidade comigo, e as oportunidades que eu tenho, nós comunicamos com o mesmo carinho, com o mesmo respeito. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu tenho visto as pessoas fazerem exceção de pessoas por causa desse título. Não é por causa do título. É que eles acham que esse título só pode ter quem eles querem. Não é aqueles que foram chamados, como disse Paulo na carta que ele escreveu ao Éfeso. Aquele que subiu, mesmo que desceu, deu dons aos homens. E tem gente que discorda com o dom que Deus dá a uma pessoa que ele não vai com a cara, que ele não aceita. Recentemente passamos por uma audiência de uma data comemorativa, lembrança aos pastores. É que nem do Dia das Mulheres, Dia do Namorado, Dia do... Mas o meu problema, a minha preocupação, é aqueles que se dizem ser, mas mentem. E quando você ignora uma coisa que é para você não ignorar, então você mente. Quando você diz que eu conheço tal coisa. Entendeu? É esse ponto único de vida desse argumento. Quero agradecer a sua atenção e leve em consideração. Se você é um pastor, é um presbítero, é um diácono, é uma pessoa evoluída no entendimento, dê a dignidade de respeito a quem merece, dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Quando tentaram pegar Jesus em contradição, para ver se apedrejava logo naquele mesmo dia, eles perguntaram, fizeram uma jogada de isca, perguntando o que Jesus achava de dar tributo a César. Jesus, como conhece o pensamento do homem, sabe que, maioria, o homem vive debaixo, submisso a uma vaidade, e vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Jesus disse, de quem é essa inflige, essa moeda? E eles entendem, identificam que é de César. Eles mesmos respondem. E Jesus disse, então dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. É simplesmente assim. Dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. E esse conhecimento e reconhecimento é de César ou é de Deus? Pense em você. Eu vou te dar duas opções. Vou colocar mais uma só de brincadeirinha. Tá? É de César ou é do homem? Ou de Deus? Então você que vai escolher. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Se você trocar e dar a Deus ou dar para os homens, como queira, você entender, interpretar, boa sorte. Obrigado.